Bom, pessoal, achei esse exercício aqui bastante interessante de passar para o Cocalc, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no enunciado. A gente tem que considerar que V é um espaço vetorial de dimensão 3, uma base B de V tem elementos E1, E2, E3. F é um operador linear de V, tal que F de 1 gera E2, e ele vai deixar fixos todos os vetores de W que forem na forma x é 1 mais y é 2 mais e é 3, tais que x menos y mais e seja zero, né? Então, a gente tem que determinar a matriz da transformação f em relação à base B. Então, parâmetros são as dimensões, dimensão do espaço vetorial, que é 3, a base de V, que é E1, E2, E3. A gente sabe que f de E1 é E2, W é um conjunto dessa forma. Então, o objetivo é determinar a matriz de transformação de B, e como estratégia, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar uma base de W, aplicar F nessa base e expressar os resultados em termos dos elementos de B, né? Então, vamos começar aqui determinando uma base para W. Antes de eu colocar isso aqui, vamos ver o problema que existe na hora que a gente tenta resolver da forma usual no Cocalc. Bom, então eu fiz da forma usual como eu estou acostumado a fazer, criei uma lista aqui de variáveis, né, com x, y, z, abc, e1, e2, e3, montei uma equação 1 com essa condição aqui para gerar os vetores de w, resolvi essa equação para y, tá? Então o y dessa equação aqui vai equivaler a x mais z, né? E aí montei o vetor de w com essa solução. Então o vetor de w vai ser dessa forma, né? E2 vezes x mais E1 vezes x mais E3 vezes Z. Qual que é o problema com esse resultado? O problema é que o Cocalc não vai conseguir extrair os coeficientes de E1, E2 e E3 para que se monte a equação, para que se veja um conjunto de geradores, né, para W. Veja que se eu tento coletar aqui os coeficientes, o resultado vai ser essa expressão. Ou seja, somente o x está sendo interpretado aqui como variável. As demais variáveis estão passando batido pela compilação. Então, eu pensei numa estratégia para resolver esse problema e é o que eu vou apresentar agora. Bom, então a forma que eu encontrei para contornar foi usar anéis aqui, para fazer com que as variáveis sejam devidamente interpretadas, tá? Então eu criei primeiro aqui um anel polinomial com variáveis ABC, x, y, z, injetei essas variáveis aqui no código, e aí dentro desse anel eu criei um outro com variáveis E1, E2, E3 e injetei essas variáveis também no sistema. Quando a gente faz isso, as variáveis ABC, x, y, z, esses identificadores, bem na verdade, se tornam aí polinômios desses anéis. Então aqui eu estou criando um anel polinomial dentro dos racionais, e dentro desse anel eu estou criando um outro. Então todos esses identificadores deixam de ser variáveis matemáticas dentro do código para se tornarem polinômios. Para a gente contornar essa dificuldade, eu criei aqui as variáveis matemáticas simbólicas a partir das strings desses anéis, tá? Então, o symbolic x, agora sim, esse identificador vai funcionar como uma variável matemática aí dentro, tá? Então, ele vai receber desse anel simbólico a string desse polinômio x. Então, ele vai ficar realmente como uma variável matemática aí dentro do código, e eu fiz isso aqui para as demais, né? Veja que E1, E2 e E3 eu deixei aí como polinômios para que eles funcionem como vetores, para que eu possa coletar os coeficientes corretamente das equações que eu vou inserir e consiga resolvê-los para gerar a base aí, tá? Bom, então aqui eu gerei na primeira equação uma equação com essa condição aqui, só que no lugar de x, y, z, eu usei os valores symbolic x, symbolic y e symbolic z. Resolvi essa equação para a variável simbólica y, né? Atribuí ela a um novo identificador, para que ela deixe de ser aí um dicionário, né? Aí eu consigo atribuir
qual que é o valor dessa chave do dicionário a um identificador só o y. E aqui tem um segredo, né? Se eu deixo só o y do jeito que está, ele está com variáveis matemáticas. Mas para que eu consiga operá-lo adequadamente, para que E1, E2 e E3 atuem aí como vetores, eu preciso novamente convertê-los em polinômios. Então eu joguei essa expressão só o y, que está recebendo a solução dessa equação, ou seja, x mais e, eu transformei isso aqui de novo em polinômios através desse comando aqui. Bom, então eu vou gerar agora um vetor de w utilizando x vezes e1 mais sol y vezes e2 mais e vezes e3. E aí, para mostrar que agora as coisas estão funcionando como deveriam, eu vou coletar aqui, vamos exibir aqui o w. Então ele está recebendo aí xe1 mais x mais e vezes e2 mais e vezes e3. E aí, só para mostrar que está funcionando como eu esperava, vamos coletar aqui os coeficientes dessa expressão, desse identificador. Então veja que ele está realmente entendendo que o E1 aqui vai funcionar como um vetor, E2 também e o E3 também. Aí ele coletou os coeficientes de cada um desses vetores, ó, x, x mais e z. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode gerar aí, né, desconstruir, né, o conjunto de geradores do espaço W. Então vamos colocar aqui uma expressão, um identificador geração, para ele receber uma combinação linear qualquer de E1 mais E2 mais E3. E agora eu vou fazer o seguinte, para eu conseguir resolver equações aqui com polinômios, né, a gente tem que igualá-las a zero. Então a forma de fazer isso é eu gerar essa subtração aqui e vou jogar no identificador expressão. Então vamos gerar aqui W menos geração e vou mostrar ele aí para vocês. Para mostrar que está tudo como eu queria, vamos colocar aqui os coeficientes dessa expressão aí. Olha lá, ele está conseguindo de novo identificar E1, E2 e E3 como vetores, está coletando os coeficientes A menos A mais X e por aí vai. Então até aí tudo está funcionando como esperado, agora a gente vai encontrar a base de W. Então vamos lá, como é que eu fiz isso? Bom, eu gerei aqui uma lista vazia, criei um laço de repetição e fui apendicionando essa lista o resultado desse comando. O que esse comando vai fazer? Ele vai pegar cada um desses coeficientes aqui, tá? E vai transformar numa string, né? Para que possa ser convertido de polinômio para variável matemática, tá? Daí eu gerei aqui essa lista equations, tá? Ela aqui. Vou gerar aqui uma lista de variáveis com as variáveis simbólicas A, B e C para funcionarem como variáveis matemáticas e vou resolver essa equação para essas variáveis. Então veja que A recebe x, aliás, A vale x, B vale x mais e C vale z. Então consegui resolver as equações, né? Bom, gente, na sequência o que eu fiz aqui foi armazenar no identificador só uma solução dessa equação no formato de um dicionário Python. Então vou exibi-las aqui para você. Está aqui a solução, né? O A está valendo, o A é a chave do x, o B é a chave do x mais e o C é a chave do z. Daí eu vou jogar isso em identificadores, nesses comandos sol A, sol B, sol C, e vou mostrar o vetor do espaço W aí, né? Do subespaço W. Então ele é um vetor do tipo x mais e1x mais e3. Só que essa é uma forma, não é a forma usual de exibir uma base desse espaço, né? Então a gente vai fazer umas alterações aí para colocar isso num jeito mais conveniente. Então eu reutilizei aquele recurso anterior, né, inicial aqui, para definir que x, y, b e c vão ser polinômios dentro desse anel aqui, em que E1, E2 e E3 são polinômios. Aí quando eu faço isso, né, e reescrevo as variáveis sol A, sol B, sol C, utilizando esse novo anel, e coloco aqui um novo elemento aqui do W como sendo esse produto, na hora que eu exibo esse resultado, aí ele já vai estar considerando x e z como se fossem vetores. Então aqui os vetores da base já vão aparecer de maneira mais conveniente, né? Bom, pessoal, então ficou claro aqui que os vetores que são geradores de W são W1, E1 mais E2 e W2,
é E2 mais E3. Qualquer que seja o vetor de W, né, ele vai ser uma combinação desses dois vetores. Então agora, para a gente montar a matriz da transformação F, nós precisamos saber como é que F opera nos vetores da base E1, E2, E3, tá? O enunciado já deixa claro que se o vetor for o vetor E1, né? Vamos ver aqui. Olha lá, se o vetor for E1, essa transformação associa ele ao vetor E2. E se for um vetor de W, então ela não altera, né, o resultado. Então o que a gente precisa descobrir? Qual que é o resultado da aplicação da matriz da transformação F em E2 e E3. Então nós vamos fazer isso explorando essas duas propriedades aqui no Cocalc, tá? Então eu vou primeiro definir a transformação F aplicada em x. Então se esse elemento x, né, se esse argumento x for E1, então ela retorna E2. Se não, ela vai retornar o próprio x, é claro, desde que ele seja um elemento de W, né? E aí, como que nós vamos usar isso para encontrar como é que é o resultado da aplicação dessa transformação nos vetores E2 e E3? Então, nós vamos explorar aqui F em W1 vai gerar o próprio W1. E1 mais E2. Só que F em W1 é a mesma coisa que F de E1 mais F de E2. Então, nós vamos gerar aqui uma equação, chamar ela de equação 1, onde nós vamos ter F aplicada em W1, e aí F de E1, a gente já sabe que é conhecido, né? Vai dar E2, e o F de E2 a gente quer descobrir, então vou ter que usar aqui uma variável matemática, então simbólica x, para poder encontrar esse resultado, né? Então vamos resolver aqui essa equação 1 para essa variável simbólica x. Quando eu usar esse comando, ele vai automaticamente igualar esse argumento aqui, equação 1 a 0, e vai resolver para a variável simbólica x, que é a variável matemática x. Vamos ver então qual que é o resultado. Então esse x aí, né, já está guardando o resultado da aplicação da transformação f em E2. Vamos ver qual que é? E1. Então, eu já vou alterar a f para ela guardar esse resultado. Então, vamos defini-la de novo aqui. Se o x for o E1, ela vai retornar o E2. Se não, elif, né? Se o x for E2, ela vai retornar o E1. Né? A gente já descobriu aqui que f de E2, que está aqui, vale E1. E nos demais casos, né, ela vai retornar o próprio x, desde que o x seja um vetor de W. Pronto. E agora, vamos ver se está certo. Vamos aplicar ela em f de E1. Vamos aplicar no E2. Vamos ver se está dando os resultados corretos. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, sim. Aqui é um if, né? Não é isso, né? If. Isso, está dando correto, né? E1 está virando E2, E2 está virando E1. Beleza. E agora, como que a gente encontra o E3? De novo, eu vou montar uma equação, vou chamar ela de equação 2. Eu vou aplicar F, dessa vez, no W2. F no W2 vai gerar o próprio W2, né? O W2 está definido aqui, E2 mais E3. Veja que o resultado dessa aplicação vai ser E2 mais E3. Mas também F em W2 é a mesma coisa que F em E2, que a gente já conhece, e F em E3, que a gente quer conhecer. Então, aqui na hora de gerar a equação, vamos só ver se F de W2 está funcionando corretamente. Se está gerando W2, está gerando W2. Beleza. Então, agora nós vamos gerar aqui uma equação. Vamos chamar de equação 2. Essa equação vai receber F de W2 menos F em E2, menos, de novo, uma variável simbólica, aliás, uma variável matemática aí, para a gente encontrar qual que é o resultado da aplicação do F em 3, né? E3. Vamos resolver essa equação para essa variável simbólica.
E aí, veja que f aplicado em E3 vai ser esse vetor. Pronto, conseguimos encontrar essa matriz de transformação, né? F em E1 dá E2, então a gente pode dizer que F de E1, vou escrever aqui como comentário, né? F em E1 está sendo 0 vezes E1, mais 1 vezes E2, mais 0 vezes E3. Vamos escrever aqui que F em E2 está dando 1 vezes E1, mais 0 vezes E2, mais 0 vezes E3. E F em E3 está gerando menos 1, né? Vezes E1, mais 1 vezes E2, mais 1 vezes E3. Então, essa matriz de transformação, MF, seria a seguinte. Então, lembrando sempre, né, que esses coeficientes aqui se tornam colunas, tá? Não linhas. Então, a gente tem que ler a matriz de transformação dessa forma. O que vai ser coluna aqui vai virar linha nessa matriz. Então, ela vai ser a matriz 0, 1, menos 1. Aí, 1, 0, 1. E, por fim, 0, 0, 1. Vamos ver se está certo. M índice F. Tá aí. Essa é a matriz de transformação dessa transformação F. Achei bem legal. Achei um desafio bem interessante aí para a gente implementar no Cocalc. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.